E aí, pessoal, como vocês estão? Esse é o videocast do Primeiros Acordes, Escola de Música em Sumaré, São Paulo. Tem patrocínio da Sotrec e apoio logística, apoio do Instituto Avivar e realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Meu nome é Brenda Umbelina, eu sou uma mulher branca, estou usando um terninho preto, uma camisetinha com o rosto de algumas mulheres, que também é marrom e preta, meu cabelo tá preso, um rabo de cavalo. Tô usando um batom rosa e tô aqui com o Vitor Fão. E aí, Victor, como é que E tá? aí? Tô ótimo, e Tá você? tranquilo? Tô E tranquilo. aí, você pode fazer sua audiodescrição pra gente? Claro, eu sou um homem pardo, tô com uma touquinha vermelha e uma camisa branca listrada e tô muito feliz de estar aqui. Ai, que massa. Obrigado por ter vindo. E eu queria já perguntar que você é professor do Primeiros Acordes, que dá um nome aqui ao nosso podcast. E Isso. eu queria perguntar como é que é a sua experiência lá no projeto, qual metodologia que vocês usam. Cara, é uma parada que, além de ter mudado a minha vida, né? Me descobri professor lá, porque eu já Olha sou que legal. músico há vários anos, mas começar a dar aula sem ser particular, sabe? Aula pra Aham. bastante gente foi lá. E me descobri professor lá. Foi muito legal esse ponto, assim. Então, essa é a primeira experiência que eu digo, assim, já, sabe? Tipo, Aham, sou um que professor e isso me trouxe muitas coisas legais, assim. E outra coisa seria a troca que a gente tem com os alunos e as alunas, né? É um espaço de plural, de gente de vários jeitos, de vários caminhos, assim, que nunca bacana. tiveram experiência com música, na Olha só. maioria das vezes. Ou que nunca tiveram experiência com instrumentos de sopro, né? Eu sou trombonista, dou aula de instrumentos de metais. E a maioria dos meus alunos nunca tinham nem visto, assim, nunca tinham Nossa. encostado, tocado no instrumento de sopro. E aí começa a ter esse contato pela primeira vez, se apaixona. E hoje em dia a gente tem alunos que estão dando aula no projeto, assim, Olha sabe? só, que legal. A gente formou a nossa primeira aluna que virou professora de percussão. E tem uma aluna de sopro. Na verdade, a minha parte do Primeiros Acordes é em Rio Grande da Serra, né? Tem várias. Aham. Tem em Sumaré, tem em Rio Grande da Serra. Tem uma aluna nossa de trompete que virou instrutora de fanfarras de Rio Grande da Serra, assim. Então ela Caramba, que começou a demais. tocar com a gente no projeto. E aí depois disso virou instrutora lá de fanfarras. Faz pouquinho tempo que ela começou lá, mas já tá passando o projeto adiante, assim, Aham, que sabe? legal. Então E isso é o. como que é isso de ensinar alguém do zero, assim? Ah, é divertido. É divertido, assim. A gente sabe a dificuldade que o instrumento de sopro tem, né? Aham. Então você exige da gente Tem um estudo embocadura, diário. né? Existe estudo diário, dedicação diária, assim. E com adolescente, às vezes, é difícil esse foco, né? Claro. Ter esse foco, assim. A gente, quando era adolescente, eu, pelo menos quando eu era jovem, não tinha foco nenhum nas É, eu coisas, era também. difícil. Mas lá tem gente de todas as idades, Tem, né? de 12 Não- pra cima, assim, é o ideal. Mas tinha alunos mais novos e tem alunos bem mais velhos, assim. Mas é muito legal, cara, você passar, ensinar, sabe, poder passar o conhecimento, assim, para as pessoas e conseguir encantar algumas pessoas, assim, dos alunos com um instrumento novo e a pessoa virar professor Que depois de um legal. tempo E é um instrutor, é trabalho muito muito legal. importante, né? Porque além de proporcionar o estudo da música, vocês também apresentam instrumentos diferentes, né? Porque geralmente quando a pessoa pensa em música, pensa ali naquela cozinha, né? Uhum. Baixo, bateria e guitarra, violão, né? Sim, é muito. Isso Então, eu acho que é uma das coisas mais legais, assim. Não só instrumentos novos, como possibilidades musicais novas, né? aham, porque cada instrumento tem sua própria Traz um atuação, né? universo gigante inteiro junto, né? De São timbre, textura, Sim, tudo mais. bagagem musical e, sei lá, o trombone é um instrumento que tem mais de 100 anos. Em 100 anos de trombone já foi feito tudo que pode imaginar, né? É, e eu imagino, por exemplo, você vai estudar trombone, você descobre o trombone no Uhum. primeiros acordes. E aí você vai estudar o trombone, então você começa a escutar músicas que tem trombone, Sim, então você aumenta o seu repertório musical, cultural, sim. além da prática, né? Muito bacana isso aí. Aham. Muito legal. Animal. E eu que também queria te perguntar, como é que você escolheu o trombone? Você sempre tocou trombone? Porque Não, na eu vi verdade lá no seu não. currículo que você tocou É, baixo, né? eu comecei tocando baixo, você toca baixo Toco também, né? baixo também. Tô ligado. Eu comecei tocando baixo, guitarra, assim, coisa de moleque em banda de punk rock, por causa do Aham. skate, assim, né? O skate me levou pra música e aí quis ter banda. Então fui montar banda, não tinha ninguém que tocava baixo e tal, comecei a tocar baixo.
Nossa, é sempre assim, né? O baixista sempre Né? começa a tocar baixo porque não Porque tem ninguém gente pra toca. tocar Na verdade, baixo. eu tocava guitarra. Então, Eu tocava exatamente. violão, guitarra, e aí não tinha ninguém pra tocar baixo. Gente, e o baixo é um instrumento muito É o legal. melhor instrumento de Muito todos. mais legal que a É guitarra. mais legal até que trombone, não posso falar Aquelas não, tô muito brincando. parciais aqui, guitarra Não, é muito mas é legal. Mas mesmo. assim, eu acho que eu sinto É o isso, coração né? da parada, é o, na é real, o né? chão da, É o da coração, coisa, né? o coração. Eu gosto muito. Eu tenho um professor de percussão que ele é baixista também, né? E pra mim isso faz todo sentido. Você ser percussionista e baixista, Sim. porque é quase um instrumento de estar ali junto com a bateria muito intensamente, isso. O né? James Brown fala, né, que todos os instrumentos são tambores. Todos os instrumentos são tambores. Ele fala isso, você vai tocar tambor. Legal. Tipo, tem no filme dele ele fala isso, o cara tá tocando guitarra. Não, isso aí é um tambor. Porque tudo é percussivo, Olha só, né, no fim nunca das tinha contas. Eu pensado acho isso nisso. bonito. Tem razão. E aí eu comecei, tocava baixo e tal. E aí depois de um tempo, assim, já tinha banda, tinha entrado na faculdade de outra coisa, assim, que não era música. E aí quê? eu O quê? fui Curiosa. estudar publicidade. Olha só. Junto com a Horrível. Thaís e o Léo. Isso, Olha só, que é junto com com a quem eu Thaís e com o trabalho, Léo. gente. Eu estudei com eles, assim. Na Hoje, Carbono 60. Pessoas maravilhosas. Eu adoro eles. hoje em dia não faz mais nenhum sentido pra mim a publicidade, assim. Mas na época também não fazia tanto, mas foi bom pra conhecer todo esse pessoal. Não, é e uma tal. área muito legal. Tipo, pra você... Até como músico, né? Você saber se vender. Sim, Vender seu sim. produto, vender sua música, né? É muito Aham. interessante isso. Mas aí, na época da faculdade, eu quis experimentar outras coisas, assim. Eu já ouvia muito música jamaicana antes Aham. disso, assim. Até por causa do baixo e tal. Saí um pouco do punk rock, comecei a abrir minha cabeça musicalmente. E aí eu pensei, poxa, eu vou comprar um trombone. E Caramba, aí, foi assim? Foi. Tipo assim, Vou você estudar, nem, vou você nem comprar. tava tocando e falou, é isso. Não, eu tocava baixo e tal. Eu Nossa, falei, pô, que eu quero um loucura. instrumento novo, vou tocar trombone. E Olha aí comprei só. um trombone, bem fuleiro, assim, e comecei a tocar autodidata. Fiz uma aula, duas, assim, numa escola de bairro que tinha. Nossa, e trombone aprendeu autodidata. Aí nessas duas aulas eu entendi um pouquinho, depois eu fui sozinho, não tinha YouTube ainda pra, tipo, pegar uma videoaula, uma Deixa eu coisa te assim. perguntar, eu não sei muito bem. O trombone é porque quando você vai tocar uma guitarra ou um baixo, tem a casa ali, você consegue colocar Uhum. seu dedo no lugar certinho, né? Mas o trombone é um arco, né? Como é que é o nome? É uma vara. Vara, isso. A vara e você vai colocando as notas, né? Então, eu imagino que autodidata deve ter sido muito difícil de aprender. Aham. É um instrumento de não temperado, né? Se Não a gente for temperado. entrar nas coisas. É igual o violino, que ele não tem casa, né? Aham. Igual o baixo acústico e tal. Então, não tem tocou um dó aqui, apertou uma tecla, é um dó, né? Ou tocou numa casa aqui, é um dó. Assim, trombone não. Trombone são as 7 posições que são meio no olho, assim. E tem que confiar no ouvido, né? Sim, e você manda alguma nota com a sua voz ou não? Com a minha vibração labial. Ah, e aí você... Tipo isso, assim. Com a vibração labial, transforma a nota. E aí tem vibrações labiais específicas pra cada nota ou não? Isso, cada nota Olha é só. tipo... É mais ou menos isso, sim. Sei lá, deixa eu ver se eu toco um si bemol. Esse som é um si bemol no trombone, gente. Mais ou menos. Não sei se eu tô afinado. Tá cedo aqui, não sei se eu, se Olha eu tô com a cabeça boa pra chegar Não, no isso é si muito bemol legal. de cara, assim. Mas é mais ou menos isso, a vibração labial que produz o som. Então, o ar, né? Uma equação toda, assim, igual eu falo dos meus alunos. É, tipo, quase metafísico. A gente tem que respirar direito, jogar o ar lá pra baixo, encher o diafragma. Aí a pressão do diafragma vai levar o ar quente pra fora, que vai produzir a vibração, e a vibração vai produzir o som. Que bacana. E aí o trombone ajuda a afinar o som, né? E a projetar o som, assim, o instrumento. Entendi. Então você caiu no trombone porque você queria coisas novas. Isso, aí comecei a tocar, brincar, assim. Primeiro de brincando, depois fui começando a levar mais a sério. Aí eu montei uma banda de ska chamada Pinguins Tropicais, na época, isso acho que é 2005, 2006, sei lá. E aí, 2005. E aí, me senti a necessidade de estudar de verdade. Aí eu fui fazer aula com um cara que me ajudou muito, chama Dico Las Casas, um grande trombonista da cena aqui de São Paulo. E aí me ajudou muito, eu fui fazer aula com ele e depois fiz, uns 6 meses, um ano de aula com ele. Aí parei, fiquei estudando, aí eu entrei numa banda chamada Babum, Junto com o Bill Bonato? junto com o Bill, com o A gente Alan. entrevistou ele aqui também. Ah, que massa. E aí ele O Bill mencionou... também dá aula lá no Sim, Primeiros dá aula no Acordes. Primeiros Acordes. Aí eu comecei, aí nessas eu tipo falei, putz, eu já trabalhava em agência na época como designer, ilustrador.
E aí pensei, não, é música, preciso focar na música. Aí larguei as agências e fui estudar na Fundação das Artes de São Caetano, lá em São Caetano, né? Tem muita gente que eu percebo que inicia uma outra carreira e depois que sente confiança, deixa essa carreira. Eu conheço cantores incríveis que fizeram, tipo, jornalismo, Sim. se formaram e só depois foram optar. Por que você acha isso? Você acha que a música é um ambiente que ainda é inseguro? Assim, como você explica isso para os alunos dos primeiros acordes, assim? Eu acho que isso foi mais do caminho que a minha vida levou, né? Ah, claro. Eu tinha que optar por essa coisa de vamos fazer uma faculdade, não sei o quê, eu não pensava na música como o meu principal ganha-pão, assim, Aham. como minha vida. Achava que eu podia fazer outra coisa, não tinha ainda dado o estalo de que era música e pronto, sabe? Ah, sim, entendi. Que acho que a música, a gente fala de viver de música, a gente só vive de música quando a gente começa a viver a música, né? E eu Sim. na época eu não tinha esse estalo, assim, então demorou um pouquinho pra girar essa chavinha. Eu sinto que é uma coisa que também. Eu lembro quando eu fiz ETEC, tinha uma aula. Eu fiz ETEC de canto, né? E tinha uma aula que chamava Gerenciamento de Carreira. Eu achei essa aula muito importante, porque ela meio que explicava como que funcionava o meio musical, né? Como que você lançava uma música, questões burocráticas, ECAD, como que você vendia seu show, né? Como é que você fazia um portfólio. Eu achei isso muito interessante, porque eu falei, eu não fazia a menor ideia, né? Tipo, eu ia me Sim. formar e eu não ia ter o material e eu não ia saber vender, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que falta, né? Talvez, para as pessoas começarem a ter segurança. Tipo, não, é isso, eu vou viver de música e é isso. Porque é muito possível, né? É possível, é trabalhoso. É trabalhoso, tem que estudar para sempre. É muito trabalhoso, tem que estudar todo dia pra sempre, mas é muito possível e é muito gratificante no Muito fim das contas, gratificante. né? Pra mim, assim, agradeço muito a minha escolha nas antigas de falar, tipo, eu não aguento mais a agência, não quero trabalhar no escritório, eu vou estudar e vou viver de música, assim. Que bacana. Então, foi a melhor escolha que eu fiz na vida, assim, sabe? E deixa eu te perguntar, o Primeiros Acordes, ele é um projeto de formação de banda, né? Isso. E vocês formam banda com pessoas que não sabiam tocar logo no começo, né? Isso. Como que é esse processo? Porque, no caso, como é o objetivo do projeto uma formação de banda, todo o ensinamento é voltado para banda? Ou vocês pegam desde o comecinho, técnica? A gente pega bem desde o começo, assim, né? Porque são instrumentos de sopro, principalmente, assim. É uma técnica muito peculiar, né? Aham. E não é igual um violão, um baixo. Você apertou ali, tocou no primeiro dia, você vai tocar uma música. Aham. No instrumento de sopro, você vai demorar pelo menos um mês pra chegar numa música e ainda não vai estar super bem tocada e tal. Aham. Então, a gente pega bem do básico, assim. O intuito principal é formar a banda, mas ao mesmo tempo é formar alunos e profissionais da música e pessoas legal. que vão estar lá, que vão contribuir com essa banda, né? Então a gente pega bem desde o básico, assim, teoria musical aplicada no instrumento, e aí depois o instrumento em si, né? Nota longa, técnica do instrumento, para depois da técnica começar a ensinar música, tipo escalas e tal, e aí chegar na música, assim. O ano passado a gente teve um desafio grande que a gente tinha 6 meses 6 meses. para levantar, tipo, do nada chegou um monte de aluno novo, assim, sei lá, Foi um pessoal, uma moça veio, a Marlene, grande Marlene, obrigado Marlene, veio, começou a estudar com a gente e trouxe tipo uns 8 alunos novos de uma vez, assim, que já tocavam um pouquinho, mas bem pouquinho, assim. E depois foi trazendo mais, então a gente pegou, em 6 meses a gente teve que levantar um repertório de 8 músicas para tocar na apresentação de final de ano. Caramba! Com esses 8 alunos novos, alguns alunos antigos, então a gente meio que reformulou isso em agosto do ano passado, com essa galera nova. E em 6 meses a gente tinha que tocar esse repertório, assim. A gente colocou uma meta de 7 músicas e tocou... Uma meta de 8 e tocou 7. Que legal. Então a gente só não bateu a meta por causa... grande Não, conquista, ótimo. né? Eu achei que ia rolar umas 3. Eu não me garantiria. Eu achei que ia rolar umas 3, rolou Muito 7. bacana, é assim. muito bonito esse Então, trabalho. Foi eu sou muito legal. Muito fã. E a gente tentou fazer de uma forma que a gente conseguisse aplicar a técnica de instrumento com música. Então a gente desenvolveu meio que um método próprio nosso que a gente consegue trabalhar nota longa, articulação, flexibilidade, que são coisas que são básicas do instrumento, usando músicas desse repertório. Então a gente escreveu arranjos que são, sei lá,
gradatividade, assim, um arranjo bem simples com nota bem longa. Aí vai, aumenta o próximo arranjo, já entra uma outra coisa de teoria musical, entra, sei lá, colcheia. E aí, articulação. No próximo arranjo, a gente coloca um pouquinho de semicolcheia e misturado com colcheia. Então, cada música foi tendo um pouquinho de... Foi aumentando a dificuldade e colocando um pouquinho do que a gente estava passando em técnica na aula, sabe? Muito bacana, que aí o aluno consegue ele visualizar. Consegue aplicar o que ele está exatamente. Estudando lá. Ele está estudando nota longa, então ele consegue aplicar nota longa no arranjo X. Ele está estudando articulação, ele consegue estudar articulação no arranjo Y, assim. E aí a gente conseguiu alinhar as duas coisas, sabe? E eu acho que esse estudo alinhado com a prática facilita muito a absorção do conteúdo, né? Eu acho que foi o que fez a gente conseguir tocar as 7 músicas no final do ano, sabe? Que legal. Nossa, depois eu vou procurar o vídeo pra assistir. Foi incrível. Muito bacana. E deixa eu te perguntar também, que eu sei que você toca na Nômade Orquestra e já tocou em diversas bandas instrumentais, né? E eu sou muito fã, adoro, bato carteira. Falei pro Bill Bonato que eu bato carteira no show da Nômade. E eu queria perguntar como é que é o processo criativo de vocês, de criação de música instrumental. Eu queria saber da Nômade, porque eu sou fã, mas de todos os seus projetos, assim, como foi na sua carreira os processos de criações de arranjo? É em conjunto que vocês fazem? Eu tenho muito essa curiosidade. Na Nômade foi tudo bem coletivo, assim, nos últimos discos, sabe? A gente sempre trabalhou ela, tipo, de uma forma... Alguém chegava com uma ideia no ensaio e transformava essa ideia no coletivo e virava uma outra coisa totalmente diferente. Às vezes ideias que surgiam em passagens de som, e juntava pro ensaio, ia no ensaio depois e transformava em outra coisa. Então, a Nômade sempre foi bem coletiva, assim. O próximo disco que a gente vai lançar esse ano chama Terceiro Mundo. Acho que deve sair em junho, mais ou menos, de 2024. Ele também é bem coletivo, tá pronto já, tá tudo trabalhando, a gente tá começando a trabalhar os ensaios. Começando a entender como que vai ser esse show de lançamento e tal. Mas ele também foi um processo, como ele foi um disco que a gente passou pela pandemia, né? Ele foi um disco um pouquinho diferente do que... Foi bem coletivo, mas um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo. A gente se encontrava nos ensaios, no ensaio a gente resolvia. Como não tinha ensaio, né? A gente tava cada um na sua casa, a gente foi desenvolvendo em pequenos grupos, assim. O baterista e baixista moravam bem perto, então eles conseguiam se encontrar. E aí eles se desenvolviam uma coisa, mandava pra casa do outro, outra pessoa fazia de casa, então a gente fez um processo diferente. Nossa, que bom que... De composição, assim. O baixista e o Sim, baterista. Que eles moravam perto, Porque é isso, pra formar um groove, essas duas pessoas. Eles eram quase que vizinhos, assim. Então eles podiam se encontrar de uma forma... usando máscara e tal, essas coisas todas na época. Então a gente desenvolveu esse último disco assim, aí depois que passou toda essa coisa muito louca que foi a pandemia, a gente conseguiu se encontrar e arrematou o disco. Então na Nômade é um processo bem coletivo, assim. No Buena Onda Reggae Club, que é minha banda instrumental de reggae, já é um processo um pouquinho diferente, assim. Existe o coletivo, mas muito sai da composição individual, assim. Então, sei lá, eu tenho uma música, eu trabalho a música na minha casa, faço A, B e C e tal, eu apresento pra banda. Aí a banda transforma em outra coisa também, às vezes, ou trabalha no que eu já fiz, assim, mas a espinha dorsal não é tão coletiva, assim. Entendi. É uma composição mais de tema, sabe? Chego com o tema já chega pronto. Com uma forma. Com a forma já mais ou menos pronta, assim, sabe? O último disco que a gente lançou no final do ano passado foi um disco também bem pandêmico, que a gente trabalhou muito as produções inteiras em casa, assim, sabe? Então, tipo, sei lá, acho que no disco são 11 faixas, deve ter umas 4 que são composições minhas, assim. Que demais. Então eu fiz a música inteira e chegava no ensaio, a gente, depois quando pôde ensaiar, a gente pôde mudar tudo, trabalhar mais, assim. Ou não mudar muita coisa, mas trabalhar coletivo, assim. Então depende muito do coletivo onde a gente tá inserido, da banda que tá rolando. A pandemia foi uma coisa, né? Foi uma doideira. Pra quem trabalha com música, né? Mas eu compus bastante. Isso foi se existe uma coisa boa da pandemia, que não existe, né? No fim das contas, todo mundo saiu machucado, perdeu familiares e tal. Mas eu consegui colocar pra fora muita coisa que tava guardada, assim. Porque do nada então, surgiu o tempo, muito, né? Exato. Tempo e momento, tipo, né? Putz, eu precisava fazer alguma coisa, não tinha o que fazer. Eu amo ensaiar, eu gosto de ensaiar, assim. Sou um dos músicos, não são muitos que gostam, mas eu gosto de ensaiar, gosto de encontrar as pessoas, de estar lá, de sentar no estúdio, eu gosto de estúdio, assim, sabe? E eu não tinha mais estúdio, tinha meu estúdio em casa, que não é um estúdio, né? Uma salinha, assim.
Então deixa eu pôr pra fora, deixa eu tentar entender, assim. Voltei a tocar baixo bastante, que assim. legal. Voltei a tocar guitarra, estudei bastante guitarra na época da pandemia. Então, fui indo pra esse lance de produção musical, assim. E abri um leque grande de produtor musical também por conta disso, sabe? Que legal, olha só. Então, Que é bem massa. a gente se reinventou, né? Sim, E sim, se redescobriu em sim. outros lugares, né? Mas depois que acabou, eu só queria saber de ensaiar. Quero ensaiar. Fazer cara. show, tocar. Fazer show, nossa. É, melhor não, coisa eu do mundo. lembro. Eu lembro dessa época. Eu lembro que o último show que eu fui antes da pandemia foi no Jazz Bee, que hoje não existe mais, Não né? existe mais. Fechou depois da pandemia. Foi no Jazz Bee, foi um show da Mantiqueira. Que o Olha, seu professor toca, sim, né? Valdir. O Grande Valdir. mestre, meu grande mestre. E foi um show incrível, assim. Ah, com certeza. E depois disso, Nada. nunca mais fui. E aí eu voltei, assim, numa sede. E várias casas de shows que eu conhecia tinham fechado. Uhum. Vários teatros tinham Sim. fechado, né? E, enfim, eu fui em muito show depois que voltou, assim, sabe? De eu máscara. Sim. Mas tudo que podia eu tava indo, porque eu queria sentir isso. Pessoas perto, né? Eu lembro que meu último show foi tipo dia 9 de março de 2020, assim. 8, 9, sei lá. Foi uma quinta-feira. Aí dia 15 meio que parou tudo, né? É, E aí meu primeiro show depois de tudo foi tipo novembro de 2021. Então eu fiquei Nossa. tipo quase 2 anos, né? E você ainda voltou em 2021, né? No finalzinho, já foi tinha a cedo. primeira dose. Sim, eu lembro. Eu trabalhei numa Tava peça quase a nessa época. segunda dose, assim. Já tava, pelo menos pra minha geração, já tava quase a segunda dose e aí já tava mais flexibilizado, rolou. Mas foi uma loucurada, assim. Eu lembro que eu Gente. toquei e voltei pra casa que eu tava achando tudo muito maluco, Muito, assim. a gente fica meio Nossa, traumatizado eu mesmo, só né? queria voltar. Como eu toquei o show, foi mas só queria voltar, assim. O lugar tava cheio, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, achei... Ninguém usando máscara Meu ainda, Deus, só sério? gente de máscara. Foi uma loucurada, assim. Nossa, é que teve uma galera que não respeitou muito a Zero quarentena, respeito, né? é. É que, como, não sei, eu respeitei muito, Eu sabe? também Então, na não, minha exato. cabeça, todo mundo tava assim, né? Foi exatamente, eu muito não entendi nada. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Como assim as pessoas não estão vivendo o que eu tô vivendo? Mas aí em depois foi geral. entendendo, passou, né? Em geral, eu vi os artistas muito conscientes, assim, sempre Uhum. de máscara em show, sempre prestando muita atenção, né? Limitação de lugares. Sim. Você lembra No daquela começo época? rolou isso, em No alguns teatro. lugares, né? No Você ia no Sesc, teatro, no teatro. aí duas cadeiras pra lá e duas cadeiras pra cá, ninguém podia sentar, né? Sim. Aí e tinha esse espaçamento. Enfim, e eu queria perguntar também sobre o processo de gravação de um álbum instrumental, porque eu acho que gosto muito de música instrumental, acho que o enfoque do Primeiros Acordes é música instrumental, né? E é muito diferente de canção, né? Eu imagino a gravação, né? A gravação, não sei, ou não. Acho que depende. Depende muito do processo, do estúdio onde você tá, de como você quer, qual que é o resultado que você quer chegar no final também, sabe? Por exemplo, o último disco da Nômade a gente gravou ele inteiro na fita do rolo, de rolo, assim. Sério mesmo? Então a gente tinha 8 canais e aí passava na mesa. Então a gente colocou os metais em um canal só da fita, tipo, vinha os 5 microfones, passando numa mesa, dessa mesa, desses 5 transformava em um canal, não, 2 canais e ia para os 8 da fita. Meu Aí Deus, que bateria legal. também, 8 microfones, sei lá, não lembro exatamente o número de microfones, transformava em 2 canais e ia pra fita. Então, esse foi um processo. E aí a gente gravando todo mundo ao vivo, todo mundo tocando junto. Caramba, que loucura. Aí umas coisas a gente refez, coisas que não usou da fita, assim, a gente vai... Mas o básico, o principal, foi gravado direto na fita, É isso assim. que eu ia perguntar, porque eu imagino que seja música instrumental, assim, igual vocês fazem, na Nômade, no Buena, uma coisa mais orgânica, né? Não gravar canal por canal, mas faz mais sentido gravar Sim. tudo junto, né? A gente grava geralmente ao vivo, ou separado, tipo, a cozinha... Ah, em blocos, porque é muita Isso. gente, né? Aí grava, sei lá, batera, teclado, guitarra e baixo e percussão juntos e a metaleira fazendo uma guia e depois regrava só a metaleira em cima dessa base que a cozinha gravou, sabe? Aí grava, tipo... Grava a base e a metaleira. Aí a metaleira grava em cima dessa base e grava em 2 blocos, assim. Buena Onda, geralmente, a gente faz isso. A gente grava a cozinha toda valendo e a metaleira fazendo a guia. Às vezes uma coisa da guia vale também pro final, sabe? Aham. Já deixo o estúdio montado, assim, tudo pronto, tudo microfonado, tocando ao vivo.
Mas aí grava, tipo, cozinha de uma vez, depois grava os sopros separados, entendi. assim. Porque, gente, pra quem não conhece o nome de orquestra, acompanha, eles são muito bons. Buena Onda da Reggae Club também. Vai sair álbum novo. Vai sair álbum novo. Enfim, são bandas instrumentais com muitas pessoas, né? Sim. Quantas pessoas tem cada uma? A Nômade são 10 e o Buena Onda são 7. Nossa, é uma galera, gente. É uma galera. Tem que ser meio que em bloco, né? E se a gente for pensar, assim, nas sonoridades antigas, assim, a galera gravava com um microfone, né? Você vai ouvir, sei lá, Count Basie ou Duke Ellington, que eram big bands de 20 e tantas pessoas com um canal LR, assim. E aí era a sala que importava, a mixagem era... coloca e vai um pouquinho mais pra trás, dá um passinho pra trás ali muito pra doido fazer essa isso, né? mix, assim, não tinha todo esse recurso que é incrível que a gente tem hoje em dia também. Inclusive, pra cantor, era muito engraçado, né? Porque o cantor precisava ficar na frente. Porque hoje em dia a gente grava e mixa Depois tudo no grava a computador, voz, né? Grava a voz depois. Então, é muito mais simples. Mas naquela época, não tinha tecnologia. Então, a gravação era... então... Sei lá, o sax tá alto demais, então vai mais pra lá, Dá sabe? um passinho pra trás aí. Tipo, vai lá do outro canto da sala. E o cantor, ele já sempre fica bem na frente, porque a voz tem uma emissão muito menor do que a de instrumentos que estão, muitas vezes, plugados, ou instrumentos de sopro que são muito potentes, né? Então, o cantor tinha que ter aquela projeção, que é o que a gente escuta na era do rádio, né? Aquela projeção bem antiga e bem forte, com aquele R bem... né? E ele tinha que ficar bem na frentinha, assim, do microfone, enquanto o resto da banda tava lá atrás. A gente não imagina essas coisas quando escuta. E aí acho que também existe caminhos, assim. Eu quero um dia, com o Buena Onda, gravar um disco que seja assim. Sabe? Mesmo? O LR, a gente organizar a sala e tentar chegar numa sala legal e gravar o disco ao vivo, assim, Que sabe? bacana. Ia ser muito legal. Aí a gente Já tem que estar fita de tocando rolo. muito bem pra deixar o disco bonito, pra não Muito precisar bem editar. ensaiado, que bom que você gosta. Vai ter que ficar ensaiando um ano ensaiando pra não precisar, tipo, edição, né? Porque a gente tem esses artifícios de mixagem, de edição que salvam um disco às vezes, assim. Ou também assumir os erros e deixar sem editado, que também é legal, assim. Isso é um processo legal também. Assumir a desafinação de leve que às vezes Eu tava tem ali. escutando uma gravação da Gal Costa, esqueci o nome da música, agora me fugiu. Que é aquela... tananana. É uma... Qual é a música, maestro? Não. Ai, cara, é uma música super famosa da Gal Costa. Acho que é aquela Baby, Baby. Sim. Ou não. Mas, assim, é uma música super famosa dela e ela tá com violão e voz. E, o violão da mãe é radaça na corda, assim. E tipo, tá tudo certo, ele faz, tipo... né? E ela continua cantando e o violão continua. E, tipo assim, toda vez que eu escuto essa gravação, eu escuto esse erro que quase não é mais um erro. Já não é um erro, já não é um erro. Exatamente. Então, eu acho que a música é um retrato, assim, do momento, né? Então, eu acho que é legal a gente assumir isso, né? De, o retrato desse momento foi com essa nota ou essa articulação e, tipo, tá tudo bem, né? Eu gosto dessa ideia. Eu gosto também. Pô, se a Gal Costa fez, né? Não, então, todo mundo. Você vai ouvir coisas ultimamente. Podemos fazer também. Total. Que bacana. E, tem uma outra pergunta que eu também fiquei curiosa, que é, você já fez shows em diversos lugares lá no seu currículo. E eu queria perguntar sobre o seu processo de preparação antes de um show. Como é que é? Tipo, desde o aquecimento, o que você faz? Porque eu sei também que, sei lá, deve existir um limite de quanto você pode tocar, né? Senão você fica muito cansado, não sei. Tem alguns instrumentos de sopro que tem isso, né? Não tem tanto um limite, assim. Tem o quanto eu aguento, sabe? Tá. E aí o rendimento vai caindo, né? Então você vai tocando, vai forçando. Depois, sei lá, 2 horas de show, você já... Tá com a boca dormente. Já não chega nas notas agudas. O rendimento vai caindo, As notas assim. agudas são mais difíceis. Né? Cansa mais rápido, assim, sabe? Então, depende muito disso, assim. Mas eu gosto de aquecer, eu gosto de tipo, aquecer, sei lá, 10 minutos, nem 10 minutos, assim, sabe? 5 minutos, faço uma rotina rapidinha de aquecimento, quando dá tempo faz mais e tal, né? Mas tem espaço, às vezes você vai tocar, não tem camarim direito, não tem não sei o quê. Aí tem uma rotinazinha que você faz 5 minutos, você já coloca a boca no lugar pra ir tocar, sabe? Então, tem essa rotinazinha de aquecimento. Eu gosto de ficar tranquilão, assim, de entender, tipo, juntar a banda e fazer igual teatro, sabe? Assim, eu gosto muito disso. porque eu acho que isso é muito importante, assim. O palco é uma parada que a gente tem que estar lá junto e de verdade, assim, sabe? Se a gente tá lá quanto banda, assim, sei lá, são 10 pessoas no palco, 5, 3...
a gente tá entrando junto, assim, a gente tem que entrar lá, a partir do momento que você subiu no palco, você tem que... É o palco, é quase, sei lá, sagrado, assim, é o palco, sabe? Você tá no palco, é o palco, vamos entregar o que a gente tem que entregar, vamos fazer o que é importante fazer. Então eu gosto disso, assim, desse fato de ritual, eu gosto juntar muito. todo mundo e entrar junto, sabe? Entrar Conexão, né? junto e entender que a força que o palco tem é a força que você tem que ter no palco, sabe? Então acho que essa conexão de estar todo mundo junto acho bem importante, assim. Não, e o palco é um lugar de muito respeito, né? Porque as pessoas se sentam pra ouvir o que você tem a dizer, né? Sim. E elas vão ouvir com o coração muito aberto. Eu acho que é um dos lugares onde as pessoas estão com o coração mais aberto, é a plateia, um público que tá indo ver um artista, uma peça, um show, né? Ele tá se destituindo dos filtros dele pra receber aquele som, né? Ele muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Mas ele tá ali, né? E em cada um a mensagem vai chegar de um jeito, né? E eu acho isso muito, muito bonito. É um lugar de muito poder e de muito respeito, né? E o artista tem que saber manejar isso e honrar esse lugar, né? Sim. Honrar essas pessoas que foram ver. E se colocar enquanto artista também, né? Eu demorei muito pra me entender enquanto artista, assim, sabe? Antes eu achava que, pô, beleza, artista pra mim é operário também, somos classe trabalhadora mas a gente é artista, assim, então a gente tem que se colocar num lugar de, tipo, eu tô aqui pra entregar mais do que essas pessoas esperam, sabe? Tô aqui pra colocar aqui mais do que esperado, pra emocionar, pra fazer rir, fazer chorar, pra tal. Então tô aqui pra me doar o máximo que eu puder pra transformar a vida dessas pessoas melhor, pra que elas voltem pra casa melhor do que elas chegaram, sabe? Então acho que isso é o mais importante, assim, enquanto artista, assim, essa transformação, assim. E o que é ser artista pra você? Esse é Acho que é um pouco disso, assim, ir onde o povo tá, como diz Milton Nascimento, né? Ir aonde o povo tá, E transformar que lindo. sei lá, mudar um pouquinho o que seja do dia da pessoa, sabe? Assim, colocar na cabeça da pessoa essa centelha, assim, de vida, assim, sabe? Eu acho que a vida fazendo um paralelo com a vida de professor, é um pouco disso também, assim, sabe? Eu penso muito em... A gente fala de militância política, de caminhos, de coisas assim. Eu vejo que é onde eu posso transformar, né? Pensar em transformação é na sala de aula, muito mais do que no palco, assim. O palco é importante para militância, mas às vezes a gente acaba falando para as nossas próprias bolhas, né? Sim, dependendo do lugar onde você tá tocando. pessoas que já têm o acesso. São as pessoas que já estão com os mesmos pensamentos, assim, que você já estão, você tá falando, convertendo para convertido, o sabe? nicho da música instrumental, principalmente, Isso, né? Eu encontro, assim, as mesmas pessoas na plateia de muitos shows, aí né? você acaba, tipo, pregando para convertido, sabe? Então você não precisa. E aí na sala de aula eu acho que é um espaço onde eu posso pensar muito mais essa transformação, assim, sabe? Organizar, assim. Eu vejo minha sala de aula muito como um espaço de troca, de diálogo, Então, antes de toda aula, eu chego e eu proponho um debate, assim, sobre qualquer assunto, sabe? A gente chama de pergunta filosófica. Então, eu chego lá, faço uma pergunta, às vezes sobre, sei lá, o que é a vida, que seja, assim, uma pergunta super filosófica. Esses dias um aluno meu trouxe uma pergunta que ele perguntou o que era a justiça, e a gente divagou. Nossa. A gente ficou uns 25 minutos, aí depois falei, não, vamos parar, senão a gente não vai ter aula, que a gente vai Meu ficar a aula Deus, inteira conversando sobre Mas isso. é muito equiparável, não é? Tipo, porque é bem similar, pra ser sincero, né? O palco, o artista tá no palco e a plateia tá ali. É com um propósito mais lúdico, né? Sim. Mais de lazer e... Catarse, às vezes, também. Catártico. Agora, mas a sala de aula é bem parecida. O Sim. professor tá ali, na frente, os alunos estão sentados de coração aberto, sugando, né? E você tá dando coisas pra eles E trocando, receberem. né? Eu acho que a troca é uma total. das... Por isso que eu sempre proponho esse debate, assim. Então, às vezes tem perguntas tipo, o que é justiça? Ou qual que é a sua comida predileta? Que foi a pergunta de segunda-feira passada, que nunca tinha feito, assim. No fim das contas, a gente ficou a aula inteira falando de comida, tocava um pouquinho, parava o exercício, dava um descansinho, alguém falava, mas hot dog, nossa, não sei o quê, aí... Não, então, isso é legal que traz leveza pra aula. Cara. E faz esse diálogo, né? Você já viu... Desculpa, termina. Não, pode falar. Não, é só que eu ia falar que... Não sei se já viu aquela página que crianças falam frases de crianças. Eu vi algumas coisas assim. Eu acho que o nome é Frases de Criança da página. E, tem cada frase que, pega meu dia. Eu fico refletindo o resto do dia. Eu falo, meu Deus. Às vezes, tipo, a criança de 4 anos disse e eu fico...
minha nossa, sabe? Muda minha percepção de algo e foi tipo Então, acho que essa troca é muito real, porque crianças têm muita coisa pra dizer, né? Sim, e a gente tem que tratar as pessoas como pessoas de igual para igual, né? Não importa a idade, assim. Eu acho que beleza, sei lá, tô quase com 40 anos, tenho meu background de vida, mas não é por conta disso que eu vou deixar de ouvir tal pessoa ou tal caminho e colocar todo o meu currículo e meu histórico pra cima e deixar de aprender com essa pessoa e deixar de ouvir essa pessoa, que ela vai ter coisa pra falar, sabe? Criança tem coisas incríveis pra falar e a gente ouvindo vai aprender. Uma senhora de idade vai ter coisas incríveis pra falar e ouvindo vai aprender. Por mais que eu tenha, sei lá, 25 anos de música, um pouco mais assim, eu posso aprender com o meu aluno que tem 1 ano de música, sabe? Ele pode. Esses dias eu tava dando uma aula sobre armadura de clave, assim. Escalas, armadura de clave, essas coisas. E você vai ensinando várias fórmulas, tem várias fórmulas e caminhos pra chegar e descobrir como que é a armadura de clave e tal. Não entrar o caso aqui da gente de entrar nisso. E aí minha aluna chegou e propôs um outro caminho que eu nunca tinha pensado. E eu falei, poxa, mas esse caminho é muito bom. É tão bom quanto todos os outros caminhos que eu já tinha pensado, já tinha chegado, já tinha aprendido no conservatório e tal. Mas é um caminho novo, muito bom, que eu vou usar. Olha só. Hoje, na minha cabeça, sei lá, a gente já tem, né, a armadura de clave, já tem tudo decorado, já sabe o que faço, assim, já sabe todas as fórmulas de como chegar. Mas é legal mais um caminho para poder ensinar outros alunos, então eu dou aula particular também. Na mesma semana eu tava dando mais ou menos a mesma aula no Primeiros Acordes nessa aula particular. Aí cheguei na aula particular e falei, olha esse caminho, o que você acha? Ele falou, poxa, pra mim é muito mais fácil. E foi o caminho que a minha aluna propôs. Caramba! Então, você tem que ouvir, né, de todo mundo, assim, pro diálogo são muito importantes, assim. Tem que estar aberta, né? Ah, que legal, essa troca é muito legal. E eu agradeço muito por a nossa troca aqui também. Ah, valeu. Foi um prazer imenso, a gente já tá chegando no final. Bom, mas é isso, tem alguma coisa que você quer dizer aqui pro nosso público, que você gostaria de falar, um recado? Eu acho que tem o Primeiros Acordes, é um projeto que tem em Sumaré, tem em Rio Grande da Serra, que é onde eu dou aula. Eu, Bill e outras pessoas, assim. Então, se você quiser estudar música, for do ABC ou for da região, vá lá no Primeiros Acordes estudar. A gente conversou bastante sobre disco. Uma das coisas que a gente quer fazer com os Primeiros Acordes esse ano é gravar um disco Que legal. do projeto. Foi uma ideia que a gente teve, uma ideia meio maluca que a gente teve no começo do ano, assim. E estamos pensando, organizando, vamos ver se a gente consegue, assim, levantar isso. Então, tentar fazer um disco de música autoral com ideia de todo mundo do projeto, composições, tentar fazer alguma coisa meio nova, assim, do projeto. Então, esse é um caminho, uma coisa que vale a pena a gente fazer. Então, segunda e terça-feira, às 6 da tarde, quem quiser ir, Primeiros Acordes, pesquisa lá, vai ter o endereço, tudo lá em Rio Grande da Serra. Fica à vontade, a gente vai ficar muito feliz de dar aula pra vocês. De graça. Aula de percussão, madeiras, que é saxofone, flauta e clarinetes, e metais, que é trompete, trombone, tuba, trompa, bombardino. Então, só chegar que a gente vai estar aberto para vocês. Ouçam o Nômade Orquestra, que é minha banda instrumental, de música variada do mundo instrumental. Benona Reggae Club, que é uma banda de música jamaicana instrumental. E Samuque a Selva, que a gente não falou. Samuque a Selva, maravilhoso. Que é música autoral brasileira. Muito bom. Que vai lançar bastante coisa esse ano também. Esse ano a gente faz 10 anos, então tem um monte de coisa pra rolar nesses 10 anos de banda aí. E é isso. Acho que, resumindo bem, é isso. Demais, incrível. Eu também queria dar um recadinho. Eu também trabalho em outros 2 podcasts aqui, com a mesma empresa, Carbono 60. A gente tem o As Minas Gerais, que é um podcast que vocês podem encontrar no site asminasgerais.xyz. E o podcast Profissões de Economia Criativa. A gente está no Instagram como profissões.ec. Ambos são apresentados pela Thaís Polimene e eu faço assistente de produção. E, bom, queria muito agradecer o Vitor. Como é que podem te encontrar, Vitor? FAO.trombone no Instagram, e é lá que eu uso, não tem mais outras coisas. Maravilhoso. Meu nome é Brenda Umbelino, tô no Instagram como brenda.umbelino. E é isso, obrigada por escutarem a gente e até mais. Valeu.